boa noite a todos. Deu certinho 5 minutinhos, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma linda música. Isso, é bonita. Então, hoje nós vamos falar um pouco disso, fé. Nós vamos falar de fé, não do Tony Allison e muito menos da letra da música dele, né? Que é uma salada de fé, mas é linda. A harmonia é bonita. E também não precisamos ficar assim, todo querendo que Jesus cura. É a hora de Deus, nós temos que saber esperar, né? Porque nós temos mania de forçar Deus a fazer as coisas para nós. E não é assim, é a hora de Deus, não a hora nossa. A gente tem que confiar e acreditar. Então, hoje nós vamos falar, e continuando as aulas de Lucas. O Lucas tem um encontro bonito com duas mulheres, né? Eu não sei quem da aula passada falou que Jesus e as mulheres, eu não sei, eu não lembro mais. Mas Jesus sempre encontrou as mulheres, ou as mulheres sempre encontraram Jesus. O que nós temos que observar é a atenção que Jesus dá às mulheres, que na época não tinha atenção nenhuma. Eram subjugadas, colocadas de lado pela lei, né? Até dentro da família mesmo. Para quem... É que nós não tivemos tempo de ter a história da Palestina, ver as mulheres na Palestina, né? No tempo de Jesus. Mas alguns alunos meus estão aí na sala, então eles lembram muito bem como a mulher era subjugada na época. E nós não podemos olhar o Evangelho de Lucas com o nosso olhar de hoje, e muito menos uma leitura rasa. Então, a gente tem que mergulhar na história, para a gente poder compreender a situação da mulher e a atenção, o que o Lucas quer mostrar é a atenção que Jesus dá às pessoas que são subjugadas, são colocadas à margem, né? E não tinham dignidade. Então, ele quer restaurar isso, trazer essas pessoas para o centro da vida. É a proposta do Evangelho de Lucas. Um Deus misericordioso é um Deus que nos recolhe nos braços e mostra, olha aqui está a Carmen, aqui está a Conceição, aqui está a Mônica. Olhem para elas. Então, fazer com que a sociedade enxergue o outro, né? E, então, colocar o outro acima da lei. A pessoa tem que estar acima. E não subjugada pela lei. A lei tem que ajudar o outro a ser feliz. E não a discriminar, a deixar do lado. E a lei, naquela época, deixava de lado a mulher. Nós vamos ver que eles têm 613 mandamentos, né? E desses 613, 200 e poucos era só como a mulher deveria se comportar, o que ela não poderia fazer, o que ela não faz, o que ela não faz. Então, era ensinado para ela já a ser submissa, a ser calada, a ficar quieta, e a não responder. O marido tinha razão, a sociedade tem razão. Né? E quando a gente olha para a Bíblia, né, às vezes a gente tem esse olhar danado, né? É porque a mulher nasceu para isso mesmo. Não, a mulher e homem, semelhança e imagem de Deus. Então, ninguém nasceu para dominar ninguém, nem mandar em ninguém. Então, não é um olhar feminista, muito menos machista. Porque tem muita gente que hoje está brigando por falar todos e todas, eles e ela. Isso aí é de menor. Para Jesus não tem nada a ver. A dignidade é para todos. Não é só mudar o vocabulário, é mudar o interior. Então, as aulas de hoje, né, nós vamos ter um encontro. Jesus encontra duas mulheres. Aliás, não foi ele que encontra, elas que vão atrás dele. Porque quando você descobre o remédio para a sua dor, você vai buscar o remédio. E não fica esperando que o remédio venha até você. Tá bom? Então, eu já mandei aí a apresentação, e já começamos com a música. Quem canta reza 2 vezes. Tenho certeza que vocês cantaram junto com o Tony Allison. Gosto muito dele, um grande compositor, né? As letras dele mexem muito com o profundo do ser humano, né? Que é o acreditar, né? Então, eu creio que produz alguma esperança. Não é que ele canta para você ficar chorando, não. É para você, ao mesmo tempo, ir nas alturas, contemplar, lembra da aula nossa passada? Ir nas alturas e trazer
e sentir esse Deus que está sempre pertinho de vocês. Tá bom? Então vamos lá, eu vou apresentar alguma coisa, se der errado, vocês começam a falar, reclamam que eu escuto, porque quando começa a tela, eu não vejo vocês. Somem todo mundo. E por isso que eu gosto da aula presencial, assim que eu vejo, eu vou lá perto, abraço, toco. Um dia nós vamos ter essa aula ainda presencial. Então, por enquanto, se não estiver vendo direitinho, vocês dão uma reclamada que a gente tenta melhorar, tá bom? Então, vamos lá, apresentação, tela inteira, ó, toda aula eu faço isso para lembrar. Compartilhar. O que eu vou compartilhar? Esse texto aqui. Terceira aula, aqui. Apresentação. Do começo. Tudo bem na telinha de vocês? Chegou isso tudo? Ocultar. Tudo ok, padre. Então tá bom. É isso aí. O Lucas lá com um livro na mão, né? Um desenho meio... Uma pintura essa. Bonita, eu gosto dessa pintura. E mostrando lá no centro um desenho e ele com a caneta na mão. Sempre é retratado ele com o livro rabiscando, escrevendo. Ou pintando o ícone de Maria. Então hoje nós vamos falar que Lucas vai apresentar o quê? Em Atos, né, o jeito de Jesus, né, a pedagogia, a condução do reino. Pedagogia é uma palavra que significa conduzir para. O pedagogo é aquele que conduz. A pedagogia do reino, então, é um caminho, um jeito que Jesus conduz o reino de Deus aqui entre nós, que o reino começa aqui. Não espera morrer para encontrar o reino, não. O reino de Deus começa aqui, não está completo aqui porque nós somos danados, a gente apronta, briga, esculhamba com tudo que Deus deu, fica reclamando, forçando Deus a trabalhar a nosso favor. Por isso que o reino não está inteiro aqui. Mas ele começa aqui, aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, né, na sua comunidade religiosa, no seu jeito de rezar. É o começo do reino, é um pedacinho do reino. Ele só não está inteiro porque a falha é nossa. A nossa falha humana é danada, né? Aí a gente julga, porque eu sou humano, eu erro. Não é porque você é humano que você precisa errar. Né? Você tem que melhorar. O humano tem que se consertar todo dia, buscar esse divino que Deus vai dar para nós. Então, Lucas, ele vai apresentar a ação. Atos é a ação. Ação de uma condução. Olha que legal, ação para conduzir. Conduzir quem? O reino de Deus que já está entre nós. Na segunda tela, que não foi aqui. Então, ó, o que estava lá na primeira mesmo, Lucas nos apresenta Jesus em Atos. A pedagogia do reino. Né? Jesus não tem conflitos e nem temores. Então, ele não tem medo, e ele enfrenta, tá? Ele não sai brigando com as pessoas. Jesus não tem conflitos e nem temor. Significa que ele está aberto ao diálogo. Ele não tem conflito com ninguém. Então vamos conversar. Mas ao mesmo tempo também não tem medo da lei. Vamos dialogar? Então, olha aí. O primeiro conflito que a gente pensa que ele tem é ir brigar com o fariseu. Não, a gente sabia que o fariseu é aquele bisbilhoteiro da lei que ficava verificando se as pessoas estavam cumprindo ou não a lei. Ele entendia e queria fazer o outro cumprir. Então, observava direitinho a lei, sabia e ficava julgando. Olha, o professor Pavanelli não está cumprindo direito a lei, ele curou alguém no sábado, e é proibido por lei curar no sábado. Vamos entregar ao rabino, vamos ver o que a gente pode fazer com ele. Então, os fariseus ficavam mais ou menos assim, olhando, observando, e não assumia lado nenhum, você não sabia que lado que ele estava. Fariseu, a palavra significa apartado, separado. Então, ele assumia o lado que estava vencendo. Então, e Jesus, então ele também não era bem visto. Ele brigava com Jesus. Essa turma dos fariseus, os saduceus, que observavam muito a lei,
já não gostava muito de Jesus, porque Jesus a lei dele era o amor. Então, se ele visse que a lei não estava de acordo com a vida, ele ia contra e ensinava que o amor tem que ser maior, né? A lei tem que trazer vida. Então, ele vai à casa de um fariseu e, de repente, ele acolhe uma mulher pecadora. Está falando que a mulher é pecadora. Às vezes a gente até inventa, fala que é prostituta, que é um monte de coisa. Não, no Evangelho de Lucas não tem nada de prostituição. Está falando que a mulher é pecadora. E depois nós vamos ver a outra mulher. Então, essa é a primeira mulher, que é chamada de pecadora, e o Simão, que é o fariseu, e a perícope de Lucas 8, 43 e 48, é mulher de fluxo de sangue, vocês lembram? Então, nós vamos ver isso aí, o que é isso, o fluxo de sangue, que remédio que é isso, o que significa tudo aquilo, né? Para quem viu Palestina no tempo de Jesus, sabe que se o fluxo de sangue torna o outro impuro. Então, como é que essa mulher está lidando com essa impureza dela? Como é que Jesus lida com a impureza dessa mulher? Como é que o povo lida com tudo isso? Então, o que Lucas quer mostrar com isso? Então, nós vamos ver. Vamos trabalhar um pouquinho. Algumas coisas que aparecerão nas telas é para nos ajudar a entrar no texto do Lucas, a buscar, contemplar o texto e trazer para a ação. Contempla a ação. Então, algumas coisinhas me faz entrar no texto e, ao mesmo tempo, sair dele para o meu agir. E não ficar lá só ler. Tem gente que lê a palavra e depois volta para casa mais vazio do que nunca, porque não trouxe a palavra consigo. Entrou nela, às vezes não saiu, ou não deixou a palavra entrar nele. Então, nós vamos tentar fazer essa contemplação, buscar no texto e trazer para a vida. Então, a mulher que ungiu os pés de Jesus, dentro de um contexto bíblico, encontramos duas mulheres. No Novo Testamento, vocês vão achar isso. Os textos falam de mulheres diferentes. A primeira, quem fala dela? Mateus, Marcos e João. Os três evangelistas, a mulher tem o mesmo lugar, né? O lugar comum dos três evangelistas é a cidade de Betânia. Então, mesma mulher. A cidade é Betânia. Mateus, Marcos e João. Lucas não está aí nesse meio, não. Mateus, Marcos e João. Eles falam de uma mulher na cidade de Betânia. Betânia também é um nome hebraico, significa casa da unção, viu? O Bart é sempre casa, viu? No hebraico, Bart. E ungido, tocado, Betânia. Uma casa onde se toca, a casa da massagem, casa da intimidade. Por isso que eles sempre colocam Jesus com as Marias lá, lembra? A Marta, a Maria e o Lázaro, os amigos íntimos, a intimidade. Eles estão onde? Betânia. Então, vamos entender isso. A palavra Betânia também nos coloca bem próximo. A palavra Betânia, casa, casa da proximidade. Não é casa da prostituição, não, hein? Pelo amor de Deus. Casa da prostituição deve ser outros negócios, o inferno, qualquer coisa. Menos Betânia. Betânia é a casa dos próximos. Então, Maria de Betânia não é a mulher pecadora descrita por Lucas. Pronto? Está resolvido o caso? Duas mulheres. O Evangelho fala de duas mulheres. Uma tem um lugar comum em três evangelhos, que é Mateus, Marcos e João. Onde é que essa mulher está? O lugar, a casa é Betânia. E eles até citam que foi na casa da Marta e da Maria, na casa do Lázaro. Agora Lucas já coloca Simão, o fariseu. Então, só para ficar bem explicadinho, Maria de Betânia não é a mulher pecadora descrita por Lucas. Coloquei uma gravurinha aí, porque eu acho muito bonito essa cena, né?
o vasinho quebrado, ela aos pés de Jesus, enxugando com a cabeça, né, com os cabelos. Então, a mulher mencionada por Lucas realmente não teve sua identidade revelada. Ninguém sabe. Então, ela chega. De repente, chega uma mulher. Quando você pega o texto, Jesus está na casa. Jesus não levou a mulher. Às vezes tem gente que olha ainda, fala, Jesus foi lá para casa e ainda levou a mulher junto. Não. Jesus está lá almoçando e essa casa, o lugar do almoço era para todo mundo ver, então era público, né? Umas cadeiras, o jeito de sentar é outro, não é igual ao nosso convencional, né? Então ficava aqui quase que deitado, né? Relaxado mesmo. E então Jesus está lá tranquilão, nas poltronas, sentado, de repente a mulher chega, passa por todos e vai aos pés de Jesus. É muito comum a interpretação de que esta tal mulher tenha sido uma prostituta. Está vendo? Todo mundo fala que essa mulher era prostituta. Porém, no texto original, em grego, a expressão era pecadora e não prostituta. Isso, pecadora não significa que ela era meretriz, né? Que era uma peguete, né? Peguete, piriguete de hoje. Ah, que horror chamar de piriguete, acho uma palavra tão feia. Mas ela não era isso. Mulher de vida fácil, né? Eu nunca vi vida fácil, né? E, então, resolvido esse problema, essa mulher não era prostituta. Era uma pecadora. Por isso que, às vezes, essa mulher pode ser eu, pode ser você. Quem é que não tem pecado, né? Quem é que não precisa correr atrás de Jesus? Entendeu? Então, uma coisa é ser pecadora, outra coisa é ser prostituta. Ó, a primeira coisa que nós vamos ver, a mulher pecadora que Lucas fala. A casa é de Simão fariseu. A cidade possivelmente é Naim. Lucas gosta muito desse pedaço, que é subindo para Jerusalém. Lembra que ele fala, o Evangelho de Lucas, ele fala dessa caminhada de Jesus para Jerusalém? E Naim fica no caminho. E não tem convidados nenhum, não fala, o Lucas não descreve. Já a segunda, o lugar, né, é Betânia. Aonde que está? Simão leproso. Tá vendo? Um é fariseu, o outro é leproso. A cidade é Betânia. E tem convidados, olha aí, Lázaro, Marta e os discípulos. O Lucas não fala que tinha ninguém lá. Jesus está na casa de Simão, fariseu. De repente entra a mulher. Agora, os outros textos que vocês podem ver, né? Deixa eu voltar lá, não voltar. Voltar é aqui, padre, ó. Em Mateus 26, do 6 ao 13, Marcos 14, do 3 ao 9, e João 12, do 1 ao 8, vai falar dos convidados, Lázaro, Marta e os discípulos. Lucas não descreve. Fala que tem na casa. Agora vamos ver. Conforme a tradição da época, hospitalidade, eu coloquei ali nos desenhinhos, né? Em cima, dois judeus se encontram, eles se beijam, chama ósculo da paz, ósculo santo. O dono da casa dá um beijinho do lado, no rosto. Então, hospitalidade conforme a época. Até hoje, alguns judeus se cumprimentam assim também. E nós também captamos esse costume. Oi, tudo bem? Sabe? Só que a gente não dá atenção para os gestos, eles dão. Então, ó, servo significa lavar os pés do convidado. O anfitrião recebia com o ósculo santo. Ungir a cabeça, sinal de respeito. Então, ó, tinha um servo, alguém que acolhia a pessoa na porta, lavava os pés, para tirar a poeira da estrada.
E o dono da casa, que é o anfitrião, quem convidou, recebia um beijo santo, chamado ósculo santo. Quer dizer, nós estamos em paz. Venha em paz, entre em paz. E ungir a cabeça é sinal de respeito. Então, para a época, tá bom? Para a gente ficar bem direitinho a hora que chegar nos gestos da mulher. Olha o perfume. Nardo. É um óleo perfumado de altíssimo valor. Nardo é o perfume. O vaso é especial. É um vaso de alabastro. O que era o alabastro? Estou contando bem minuciado, né, para vocês. Alabastro era produzido com um tipo de pedra frágil, transparente, usada para substituir o vidro. Então, olha, eu coloquei um vasinho até lá embaixo. Vasinho transparente, né, que entrava no lugar do vidro. Os frascos com perfumes de alabastro eram selados e descartáveis. Então, usava e acabava. Quebrava. Usava pouco. Eram quebrados ao abrir e jogados fora quando ficavam vazios. Gravem bem isso. Quebrados ao abrir e jogados fora. O que significa isso? Quebrar e jogar fora. Uma mudança, né? Vamos pensar nisso, uma mudança. Uma transformação. Depois do encontro com Jesus, é algo novo. Então, não vou mais usar aquele vaso velho, aquele mesmo cheiro. O nardo, olha aí, estou falando do nardo ainda. O nardo não era o Leonardo na linguagem caipira, é o Nardo. Leonardo, a mãe põe Leonardo tão bonitinho e os outros resumem por Nardo. Nardo, vem aqui. Não, Nardo era um perfume raro, feito de raízes de uma planta nativa do Himalaia. Então não tinha lá na Judéia, por isso era muito cara. Nos tempos bíblicos, ele era importado justamente em frascos selados de alabastro, que eram abertos apenas em ocasiões muito especiais. Olha aí, ocasiões especiais. Perfume raro, que não tinha ali. Por isso era caro. A mulher, né, tá ali, era discriminada. Ninguém queria sua companhia ou amizade. Ninguém queria ser visto conversando com ela. Muito menos coragem de tocá-la, sob o risco de ser contagiados por seus pecados. Então, tocar em um pecador é impuro. Pensamento religioso da época. Eu gostei tanto dessa mocinha aí com o vasinho, né, nas mãos, que eu coloquei para vocês. Claro que o vaso de nardo é bem menor. Mas ficou assim bem, eu gostei disso. Eu gosto muito de vaso de barro. Os catequistas que estão comigo também na aula sabem muito bem disso. Eu tenho muitos potes de barro, eu uso tudo. Porque eu acho que nos representa, né, a beleza que Deus colocou em cada um tem o seu jeito, e ao mesmo tempo a fragilidade. E ele, por ser belo e por ser frágil, tem a utilidade, carregar alguma coisa boa dentro. Que quando a gente olha para um vaso na igreja, a gente não olha para a flor, né? Olha que legal, que flores lindas. Esquece do vaso, né? O sustento que é daquele arranjo é o vaso. Do que ele é, como é que ele está colocado. Porque se quebrar o suporte, as flores desmancham, acaba a beleza. Tá vendo a importância do vaso? Eu coloquei aí para a gente pensar também. Então vamos lá. Lucas 7, do 36 ao 38, a situação em que provocou o debate. O que provocou o debate? O encontro. Quem que encontrou? Jesus, o fariseu e a moça.
Olha quanta coisa que poderia ser um conflito. Jesus na casa de um fariseu, jamais isso poderia acontecer. Lucas colocou. Os dois não se bicam. O fariseu não suporta o jeito de Jesus apresentar o reino, porque vai contra a lei. Ele, como observador da lei, eu falo, Jesus está totalmente errado. E a mulher, sem convidar, entra na casa do fariseu. O homem que era tão da lei, de repente essa mulher está entrando lá. Entrando por quê? Para fazer o quê? Quem é o fariseu? Era um judeu observante. Da moça se diz que era pecadora. Jesus, o convidado para jantar. Então, nós vamos ter que ver isso. Jesus, o convidado, o fariseu, o homem que observa a lei, o judeu, que tem um certo rigor para com ele, para com os outros, e a moça, uma pecadora. Olha como é que ela vai. Dá uma olhadinha. A moça entra silenciosa, coloca-se aos pés de Jesus. A choradeira, a emoção dela. Ninguém sabe por que ela está chorando. E com isso ela molha os pés de Jesus, com as lágrimas. Não tinha com o que secar, solta os cabelos e enxuga. E beija o pé dele. Depois passa o perfume. Eu deixei matar azul, não sei se vocês estão vendo aí. O que significa soltar os cabelos em público? Era um gesto de liberdade, um gesto de independência. Ninguém manda mais em mim. Tá vendo? O encontro com Jesus traz o que para essa mulher? A liberdade, a lei, a dignidade. Puxa vida, eu não vou ficar preso mais à lei. Jesus não se retrai e nem afasta a moça, mas acolhe o gesto dela. Ele podia sair correndo. Não toca em mim. Você, sua libertina, que ainda soltou os cabelos, agora ninguém me segura. E, no entanto, Jesus espera. Não tem medo. Por isso que a gente fala, não tem conflitos. Eu me explico muito bem se ela chegar, depois eu falar. O que aconteceu? Vocês estão vendo. Então não tem problema nenhum ela tocar nos meus pés. Agora, do 39 ao 40, a reação do fariseu e, ao mesmo tempo, a resposta de Jesus. Primeira cena, a gente viu. A mulher chegou, foi lá para os pés de Jesus, começou a chorar, solta os cabelos em público e enxuga os pés de Jesus com os cabelos e depois começa a beijar. E Jesus deixa ela fazer aquilo, não puxa o pé. Vamos ver agora a reação do fariseu e a resposta de Jesus. Segunda fase. Jesus estava acolhendo uma pessoa que, conforme os fariseus, judeus observantes, não podia ser acolhida. O fariseu, observando tudo, então critica Jesus e condena a mulher. Olha aí a crítica dele. Ó. E ainda coloca em dúvida. Está vendo que ele não é profeta coisa nenhuma? Porque olha o verbo ali. Se este homem fosse. Então, para o fariseu, não é profeta. Está vendo? Está tudo no incondicional, no imperfeito. Ó. Fosse, saberia. Então, para ele, Jesus não conhece nada, não sabe de nada. Então, se esse homem fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher é esta que o toca. Pois é uma pecadora.
Olha a resposta de Jesus, sem briga, sem nada, né? Jesus usa uma outra parábola dentro dessa história que o Lucas está contando. Jesus é que usa a parábola para responder à provocação do fariseu. Vocês conhecem essa parábola, né? Dos devedores. A parábola ajuda a perceber o invisível de Deus a partir da experiência que a pessoa tem da vida. Jesus coloca o fariseu para pensar. Então, vamos pensar um pouco. A parábola é isso. Vamos pensar um pouco. Diante do que você pensou de mim, você tem que refletir um pouco mais. Aí Jesus lasca uma parábola. Olha aí. Aquela atitude, então, de Simão deixa intrigado, né? A ponto de questionar consigo mesmo a pessoa de Jesus. Ele disse a si mesmo, então, olhar para dentro dele. Ele está olhando ali, puxa vida, se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem e que tipo de pessoa é esta mulher que o está tocando. Então, olha, ele olha para dentro dele, intrigado. A parábola, aí vem a parábola dos dois devedores. Nós já conhecemos, né? Um homem devia tantas moedas, outro devia tanto, né? Veio em resposta a essa atitude íntima do fariseu Simão. A resposta é essa. Por isso, no final da parábola, tá vendo? É Simão que Jesus dirige a pergunta. Olha, eu vou perguntar agora para você. Qual dos dois devedores estaria mais agradecido? Jesus devolve para Simão. Olha aí. O que essa parábola vem demonstrar, né? Jesus conhecia a história toda daquela mulher, como também observava os corações, né, humanos e o pensamento de Simão. Então, Jesus conta a parábola para ilustrar aquela cena que estava ali. Por quê? Vamos descobrir por quê. O desconfiado Simão é que não entendia estar na presença do Filho de Deus. Então, ele não sabia com quem ele estava falando. Ali estava alguém infinitamente superior a qualquer profeta. E isso a mulher descobriu. Olha as palavras. Jesus dizendo, né? Portanto, eu lhe digo que os pecados dela, ainda que muitos, estão perdoados, pois ela muito amou. Mas a pessoa a quem pouco se perdoa, pouco ama. Porque foi o próprio fariseu, quando você lê a perícope, e dentro a parábola dos dois devedores, então Jesus pergunta para Simão, né? Qual dos dois foi perdoado, perdoou mais? Aí ele vai falar, aquele que devia mais. Aquele que devia mais, perdão foi maior. Aí Jesus está falando, então, tá vendo? Se você julga essa mulher como pecadora, e você não tem pecado, então é ela que ganhou o perdão. Porque você já não tem pecado, né? Porque ela amou muito mais. E quais foram as atitudes que essa mulher demonstrou que amou mais? Vamos lá? Primeiro vamos ver o que Jesus disse para o fariseu, né? Simão, tem uma coisa para te dizer. Ele diz. Dize-a, mestre. Então fala, mestre. Certo credor tinha dois devedores, essa é a parábola. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como que pagar, perdoou a dívida dos dois. Então, um devia 500 e o outro 50. Então, um devia 10 vezes mais que o outro. Aí a pergunta de Jesus é essa. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou.
Replicou-lhe: julgou bem. Virando-se para a mulher, olha agora. Jesus diz a Simão: vê esta mulher? Por que ele pergunta: vês esta mulher? Porque como ela não era notada na sociedade, né? Então ela está ali como uma intrusa. Aí Jesus está vendo: ó, entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Lembra que o servo tinha que lavar os pés de quem chega em casa? Atitude de refrescar, tirar a poeira do pé. O Simão não fez nada disso. Aí Jesus continua: mas esta mulher regou com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Outra coisa, lembra do beijo que o dono da casa tinha que dar na visita? Que era: oi, tudo bem? Vamos entrar. Aí Jesus fala para ele: não me deste um abraço ósculo. Ela, porém, desde que chegou, não parou de beijar os meus pés. Jesus questiona mais uma vez: ó, você, Simão, não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela ungiu com os perfumes, né? Ungiu os meus pés com perfume. Então, da cabeça aos pés. Outra coisa bonita. Por isso, eu te digo, isso é Jesus falando: perdoados lhes são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, foi a conclusão que o próprio fariseu tirou. Aí Jesus só devolveu para ele. E aí Jesus olha para a mulher e fala: ó, perdoados são os teus pecados. Olha agora a confusão que Jesus armou. Os que estavam com ele à mesa. Agora o Lucas fala que tinha mais gente aí com ele. Os que estavam com ele à mesa, só não deu nome. Começaram a dizer consigo mesmo: quem é este que até perdoa pecados? Se fossem os amigos de Jesus, eles saberiam muito bem quem ele era. Então, logo, não tinha Marta, nem Maria, nem Lázaro. Então, não são os mesmos convidados. São gente estranha, que não conhecia Jesus, que ficam perguntando: quem é este? Lembra que Jesus era amigo de Lázaro? Então, não é o Lázaro que está aí nessa casa. Muito menos a Marta e a Maria, que também conheciam Jesus. Jesus, no entanto, não dá a mínima para eles, né? Diz para a mulher ali é importante: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Jesus conversa com a mulher, resgata a fé que salva. A fé que faz transpor de um canto para o outro, a fé que faz você quebrar o melhor que você tem para uma vida melhor, né? Um salto, né? Uma mudança de atitude. Por isso o vaso foi quebrado. Agora um vaso novo. Né? Eu gosto até daquela música que fala do vaso novo, né? Não aquela que fala que desce como um vaso velho, quebrado. Não, um vaso que ela mesmo quebrou porque ela aproveitou o perfume aos pés de Jesus. E não vou usar mais. Quantas coisas precisamos quebrar na nossa vida para a gente melhorar, para a gente mudar, para a gente ter uma atitude renovada? Então, quantos vasos eu preciso quebrar? Às vezes eu fico guardando essência que nem tem mais. São essências que eu, às vezes, da maldade, do preconceito, da corrupção, da mentira. Tá tudo guardadinho lá nos meus potinhos, né? Assim, bem fechadinho. Por que não quebrar isso e mudar? Então, a menina que falou do Evangelho de Lucas, que faltava mulheres. Não, Lucas coloca mulher até demais, olha que bonito. O Evangelho de Lucas é o Evangelho das mulheres. Ele é o que mais traz episódios em que se destaca o relacionamento de Jesus com as mulheres. Então, não esqueça disso, viu?
Quem falou que ele fala pouco, não está enganado. O evangelho que mais fala das mulheres é o de Lucas. A novidade, não, o que Lucas quer mostrar aí? Não é falar das mulheres, mas sim como a atitude de Jesus em relação às mulheres. Então, para a gente entender a atitude de Jesus, é preciso saber da história das mulheres para a época. Pouco difere de hoje, né? O nome. Hoje tem mais mulheres, tem mais gente brigando pelo o todos e todas, o eles e elas, e mudança e falta uma mudança de atitude. É isso que é melhor. E Jesus nos convida a essa mudança de atitude. E não mudar vocabulário. Porque mudar, tem gente que até muda o jeito de falar. Fica todo bonitinho, tem um discurso maravilhoso, mas na prática, Jesus quer que a gente pratique o amor, a acolhida. Então, Jesus as toca, deixe-se tocar por elas, sem medo de se contaminar. A diferença dos mestres da época, qual que era a diferença? Os mestres só aceitavam homens para segui-los, para caminhar com eles, para aprender, só alunos. Lembra que eu pedi para vocês assistirem o filme lá da Barbra Streisand? Ela entra na escola rabínica para aprender as escrituras, aprender a ler, o costume dos homens da época. Então, os mestres da lei da época só aceitavam meninos, homens. Jesus não, Jesus aceita as mulheres como seguidoras e discípulas. Aí está a diferença. Então, olha aí, agora nós podemos ver a frase final. A força libertadora de Deus, atuante em Jesus, faz a mulher se levantar e assumir a sua dignidade. Porque as mulheres iam atrás, porque sabiam que ele traria, né, algo novo para elas. Mas que era preciso... O vaso era de quem? O vaso de alabastro. Era a mulher. A mulher teve a coragem de quebrar. Então, a coragem de mudar. É preciso ter essa coragem. Você quer a mudança? Então tem que assumir a mudança. E não esperar que outros façam a mudança por você. Olha aí, havia também mulheres que seguiam Jesus. Eu coloquei algumas aí, né? Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, um funcionário lá do exército, Susana, Febe, Paulo vai falar da Febe, que ajudava muito, né? nas viagens missionárias. Priscila, que era esposa do Áquila. Você vai achar no grego é Prisca. Prisca. Às vezes a gente confunde, né? Prisca com Priscila. Vai estar no grego, vai estar Prisca. E a gente já traduz para Priscila. Lídia. Atos dos Apóstolos, Lucas, falando da Lídia. A carta de São Paulo aos Filipenses é falar da Évdia e Sintique, duas mulheres que ajudam, né, na liturgia. Então aí, olha a força da mulher. Olha aí, mais mulheres. O corpo de Cristo é uma comunidade, não podemos esquecer disso. As mulheres desempenham um papel central nessa verdade sagrada. A igreja deve encorajar as mulheres a se destacarem ainda mais naquilo que já foram descritas nas Escrituras. Se a igreja identificar, capacitar e celebrar isso, sem discriminar, então nossas comunidades, nossas igrejas serão um misto de ternura e amor zeloso. É o que a gente já está em visto por aí. Misto de ternura e amor zeloso. As mulheres são cuidadosas. Então, a igreja vai ficar mais acolhedora. Às vezes eu penso assim, todo mundo fica brigando porque falta acolhida na igreja, falta um monte de coisa na igreja, né? Então falta isso, esse toque, né?
A comunidade que ainda não tem esse toque de ternura, porque às vezes a mulher está brigando para aparecer na sociedade e esquece da ternura. Esquece do amor zeloso. Porque se a maioria das nossas igrejas são mulheres e a gente está brigando por... Falta acolhida, falta isso, falta aquilo. Tá bom? Então, vamos só para a gente pensar. Tudo bem até aí? Manda um joinha. Porque nós vamos entrar em um novo texto, ó, tá vendo? Um novo olhar sobre Lucas 8, 43 e 50. Tá tudo bem? Então tá bom. Tudo Vamos certo. Lá. Ok, Isabel, a sua voz eu conheço. Que bom, viu? Então, vamos lá. Um novo olhar. Então, agora nós vamos apagar, não apagar, eu queria que vocês guardassem isso, né? Da pecadora e não prostituta, que vai aos pés de Jesus com vaso de alabastro, um vaso que quebra, unge os pés, o cabelo. Agora nós vamos ver o outro lado. Lá nessa perícope, Lucas 7, ela era pecadora, né? E pecador é impuro. Então não pode estar junto com os outros, não pode conviver. Porque na semana que vem nós vamos falar de outro pecador, que era o Zaqueu. Tá bom? O outro pecador que era o Zaqueu. Então, e, no entanto, Jesus vai lá para a casa dele. Jesus não tem problema com o pecador. Jesus tem a dinâmica do reino o problema é com o pecado e não com o pecador. Jesus vem para que o pecador se converta, se modifica. Por isso que Jesus não tem conflito. Então agora nós vamos ter um novo olhar. Um novo olhar porque vocês já conhecem a parábola. Sobre Lucas 43, 50. A ressurreição da filha de Jairo. Grava bem, filha de quem? Jairo. Tem nome essa menina? Não, filha de Jairo. E a mulher com fluxo de sangue. Tem nome essa mulher? Não, mulher com fluxo de sangue. Tá vendo por aí? Você já vê, na época era assim. A filha de fulano. Aí quando essa menina casasse, né, ia ser a esposa de fulano. Então, dentro de um caminho, né, nós podemos esquecer, né, que Lucas está indo para a casa de Jairo. Está caminhando para a casa de Jairo. E a mulher está no meio do caminho dele. É um dos milagres de Jesus que nós vamos trabalhar. Nós não vamos falar das duas mulheres, a filha do Jairo e essa mulher com fluxo de sangue. Vamos falar mais da mulher com fluxo de sangue. Mas é outra história bonita para a gente falar dessas duas, que não tinham nome. Então, essa perícope, ela também é retratada nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Lucas e Marcos. Tá bom? Então, os 3 falam a mesma historinha. A mesma historinha. Então, vamos ver o que Lucas conta para nós. Se tem algum diferencial. Lucas 8, do 43 ao 48. Então, são 5 versinhos. Mulher do fluxo de sangue. As mulheres eram consideradas impuras por estarem menstruadas quando dá à luz. Se fosse um menino, 40 dias. Se fosse uma menina, 80 dias de impureza. E na menstruação, que é a cada 28 dias, uma semaninha de perturbação, que hoje a gente até trocou o nome, né, que é TPM, né? Sei lá o que é isso. TPM, né? Tensão pré-menstrual, é isso? Deveria ser, né? Então, que elas ficam mais sensíveis, ficam mais irritadas, brigam, e choram, e dói, e tomam remédio. Ninguém entendia isso na época. Chamavam que era impura. Pronto, fulano está impura, está brigando com todo mundo. Então, condenada ao isolamento por todos dentro da sua comunidade.
E esse fluxo de sangue impede as relações. Restringia, então, a mulher na sua capacidade de interagir, ir e vir. Você não pode sair porque está com isso. Você não pode ir para um lugar, não pode se misturar com os outros. Dentro daquele período de menstruação. Imagina fluxo de sangue. Fluxo significa saindo constantemente. Olha, eu coloquei, achei muito lindo isso, essa cena. Para quem é bom observador, tá vendo? A mulher está no chão, literalmente. E ela toca a barra, né? Lá, quase no pé de Jesus. Gostei desse chinelo, viu, de Jesus? Já vão pensando, é meu presente de Páscoa. Ai, é como sou tonho, né? Mas eu adorei esse chinelo, apesar que eu não tenho os dedões enormes, que nem esse Jesus aí do desenho, mas o chinelo é bonito, né? Então, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Você lembra do que foi falado para mulher pecadora? Mulher era pecadora lá na casa do fariseu. A fé, mais uma vez, que é remédio, que cura. Depois de curado, a paz. Porque aí nada mais te atormenta, né? Então vamos lá. Então o Evangelho apresenta-nos uma figura que sobressai. Ai, tem um barulhinho. O que é esse barulho? Isso. Pronto, já sossegou. O Evangelho apresenta-nos uma figura que sobressai pela sua fé e coragem. O que nós vamos olhar aí é a coragem dessa mulher. Por que coragem? Isso tem um barulho ainda. É excluída das liturgias da vida conjugal, dos relacionamentos normais com o próximo. Essa mulher é excluída. Fala que ela já tinha consultado médicos e não tinha resultado. Era uma mulher descartada da sociedade. Olha outra cena bonita, né? Tocando, né, na barra do manto. O Evangelho diz que quando a mulher tocou o manto de Jesus, ele virou-se, viu-a, e depois dirigiu-lhe a palavra. Então, quando vocês estiverem lendo e rabiscando, lembra que eu sempre falei para vocês pegarem uma canetinha, um lápisinho e marcar? Então, circula esse verbo, né? Virar e ver. Olha aí, viu e virou. Então, Jesus olha para a mulher, se vira para ela, dá atenção, enxerga a mulher. Tá vendo o detalhezinho que o Lucas coloca e às vezes a gente nem percebe? Voltar a atenção para e enxergar, porque às vezes a gente volta a atenção e não finge que não viu. Não, ele fez questão de olhar. Devido à sua condição de exclusão, a mulher agiu às escondidas. Por quê? Porque se alguém visse essa mulher tocando em Jesus, sendo impura, ela ia ser apedrejada. Então ela veio por detrás de Jesus, com medo, para não ser vista, porque era uma mulher descartada. Por que era descartada? Sangrava. Então não adianta pintar a mulher toda bonitinha, porque a gente tem mania de pintar essa mulher nas telinhas. Fluxo de sangue na época não tinha absorvente, viu? Então, o sangue marca. Ela era visível. Era visível o sangue. Só que a gente olha assim com aquele olhar, nossa, às vezes a gente olha algum texto bíblico, a
A gente olha com aquele olhar bobinho, né? Não mergulha no texto. Que lindo, maravilhoso. Não é lindo para uma mulher ter fluxo de sangue. Não é bonito, não. Por onde ela passava, poxa, estou vendo uma marquinha lá, olha lá. Então, Jesus a vê, e o seu olhar não é de reprovação, mas o olhar de misericórdia, de ternura. Jesus olha para essa mulher com um olhar diferente. Então, ele sabe o que aconteceu e procura um encontro pessoal com ela. Aquilo que, no fundo, a própria mulher desejava, um encontro pessoal com Jesus Cristo. Às vezes nós também, né, queridos? Nossa, como a gente deseja ter esse encontro, essa ternura, esse abraço, esse colo de alguém, né? Vocês viram a missa hoje? O salmista diz assim que Deus está do lado da pessoa que o invoca, né? O perturbado, né? Deus está do lado. O salmo é muito bonito. Olha agora os contrastes. Jesus está indo para a casa de quem? Jairo. O nosso Jairo está na sala? Nosso professor também, doutrina social da igreja. Muito bom. Jairo. Então, a palavra Jairo significa o iluminado, né? Aquele que Deus ilumina. Tá vendo? A palavra Jairo significa aquele que Deus ilumina. A mulher já vem assim, certa mulher. Certo significa, coitada, infeliz, não tem nem nome. Sem nome. E aí eu coloquei para vocês em vermelhinho, dizendo assim, o nome que gera a identidade. Então ali a gente sabe, Jesus está indo para a casa de Jairo. O que significa Jairo? Deus ilumina. E certa mulher. Mas não tem nome essa mulher? Pessoas sem nome indicam pessoas sem identidade. Como Jesus tratou os sem nome, a sociedade está cheia de gente sem nome. Porque olha isso, se a gente olhar, né? Por exemplo, a Cracolândia mudou de lugar, tá vendo? A gente nem usa, né? Fica assim, a Cracolândia mudou de lugar, saiu de um canto e foi para o outro. Aquele drogado, aquele não sei quem, aquele mendigo, eles não têm nome. A sociedade hoje está um monte de gente assim. Porque a gente não para e não olha. Também se parar e olhar, dependendo do lugar, com todo cuidado, né? Mas precisa de enfrentamento. Às vezes a gente não enfrenta. A gente até reza pelos drogados, para que encontre o caminho da paz, o caminho disso, mas a gente não dá um copo d'água para ele. Nós temos medo, às vezes, de fazer o bem. Então, a sociedade está cheia de gente sem nome. Os órfãos, as viúvas, doentes, deficiente físico, estrangeiros, principalmente nesse tempo hoje de pandemia. Nós temos muitos órfãos, muitas viúvas, muita gente doente, né? Entre parentes aí, sozinho, na solidão, os deficientes físicos, os estrangeiros, refugiados. Por isso eu convidei você para ter um novo olhar. Trazer, atualizar essa perícope, atualizar o Lucas. Não está falando de que é ação que nos mostra o caminho do reino? Então, como é que eu estou andando? Para que caminho eu estou indo? Então, Jairo, quem era esse Jairo? Ele era um chefe, né, da sinagoga. Então, se ele é chefe da sinagoga, significa que ele tinha uma vida social, ele falava, ele conversava, ele ia para a sinagoga, ele lia, ele fazia, recolhia os dízimos da época, que eram pagos na sinagoga, né? Já não tinha poder, era chefe da sinagoga. Pois numa sociedade centralizada na religião, ser chefe de uma sinagoga significa ter poder, influência e espaço entre os importantes. Olha o contraste. A mulher doente,
não tinha vida social e não tinha poder nenhum. O fluxo de sangue estava banida da sociedade. E ser banido da sociedade significa maldição. Olha lá, maldita. Que Deus não olha para aquela mulher. Por quê? Porque ela é impura. Então, olha, maldição. Vamos ficar longe. Quem é que quer ficar perto de maldição? Não esqueça que a sociedade é patriarcal. Na sociedade patriarcal, mulher isolada. Miserável. Mulher sozinha é miserável. Não tem marido, não tem dono, não tem filhos. Né? Então, ela vai ser mulher de quem? Lembra que era filha do Jairo. A mulher de alguém. A mãe de fulano. Agora ela era só. Então, perder saúde. Lembra que ela procurou muitos médicos? Então, ela não tinha mais nada. Ela perdeu as posses, né? Materiais, porque ela era doente. Viu o contraste? O poder do Jairo, a pobreza da mulher. Aqui um enorme contraste. Jairo tinha vida de poder e vida social. E a mulher tinha o quê? Não tinha poder nenhum e nenhum convívio social. Vamos falar de Jairo. Devido à sua condição social, olha aí, Jairo tinha liberdade de adorar Jesus, né? De fazer a sua adoração, as suas orações publicamente. Ele podia ir muito bem aos pés de Jesus, né? Não podia ficar escondido, não precisava isso. Ele podia trazer claramente, olha, o Cristo aqui. Precisava procurar Jesus escondido, que ninguém ia julgá-lo. Afinal de contas, ele era chefe da sinagoga. Ajoelha perante Jesus e faz o pedido publicamente, né? Vai na minha casa, minha filha está morrendo. É assim que ele faz. Todo mundo viu, né? Todo mundo fala, coitado do Jairo, olha lá, se humilhando, pedindo para Jesus curar a filha dele, que dó. E a mulher nem isso podia fazer. A mulher, devido à sua condição social, olha aí, não tinha liberdade para adorar publicamente, quer dizer, não podia rezar, não podia falar publicamente, porque era impura. Uma pessoa impura, pecadora, maldita, tinha que ficar fugindo dos outros, não tinha amigos. Ela até queria procurar Jesus, mas não podia. Qual foi a reação das pessoas? Então, vamos ver. Porque não esquece que ninguém está sozinho, tem uma multidão ali com eles. Ele está caminhando, o povo está indo junto. Sabe o que eles falam? Vamos ver o que vai acontecer, o que Jesus vai fazer com a filha de Jairo. Vamos lá, vamos assistir. O povo andava atrás de Jesus, alguns para ver, né? O que ele fazia, outros para julgá-lo. Então tinha gente de tudo quanto é espécie ali andando atrás. Então vamos ver a reação deles. As pessoas encorajavam e estavam do lado de Jairo, é verdade. Vai lá pedir para Jesus, só ele pode. Então, encorajavam Jairo. Estavam sofrendo com ele. Que dó, né? A filha está doente. Ficavam... Também estou sentindo a mesma dor, já passei por isso. As pessoas gostavam do Jairo. Não falem no minuto do texto que Jairo era uma pessoa ruim. Nenhuma. Agora, a mulher impura. Se é que ela tinha alguma amiga, eles falavam, não vai procurar Jesus, não, porque alguém pode ver, você pode ser apedrejada, você é impura, ele é puro, ele é o filho de Deus, você é pecadora, está impura, está correndo sangue, então não vá atrás de Jesus. Porque você é um castigo de Deus, você está doente. Está vendo aí? Ó? Ela estava impura, e doença era castigo de Deus. Então, estar doente era sinal de um pecado gravíssimo. Olha que tristeza.
Ser cego, mudo, surdo, coxo, é tudo sinal de pecado. Se não foi a pessoa que pecou, foi seu pai, foi sua mãe, foi um parente. Não esqueça disso. Então, Jesus é o quê? É a esperança dos que vivem sem esperança. Ele vem e mostra à mulher, né, que não podia ser curada. E também mostra ao pai, né, da menina que não mais podia ser ajudado, né? A quem foi dito que não mais podia ser ajudado. Sabe por quê? Porque quando a menina morreu, eles chegaram e falaram: deixa Jesus em paz que ela está morta. Jesus continua sendo esperança. Foi até a menina. Vamos conversar agora. Voltar aqui. Cadê vocês? Estão sumidas. Vamos lá. Parar a apresentação. Podemos conversar, Isabel? E aí? Por onde começar? Você está triste, Kátia? Você se Padre condoeu com as Geraldo, meninas, né? Oi, Isabel. cada vez que o senhor fala de Lucas, eu já gostava do evangelho dele, né? Agora eu estou me apaixonando por ele. Eu gosto Ele é muito tranquilo. dele, o jeito de falar, aquela linha assim, né? Uma coisa bem clara. Eu estou apaixonada pelo Lucas, tá? Não é só o senhor, não, me apaixonei. Ele é fora de sério. Para falar da misericórdia, não dá para bater. Tem que falar com ternura. E ele usa isso, né? Por isso que fala até que é remédio, né? Médico. Por quê? Porque o texto dele é um bálsamo aos nossos ouvidos, né? Quando você escuta esse diálogo da primeira mulher, né? O fariseu, com aquela ideia dele. Às vezes nós temos essa ideia farisaica, né? As pessoas chegam até ao determinada pessoa, falam: cuidado, viu, Isabel, com quem você está andando, viu? Cuidado com a Adriana. Nós temos mania de botar cisânia, né? Jogar tranqueira no meio das relações. Cuidado, o filho está namorando, a mãe já fala: cuidado com aquela menina. Ou ao contrário, a gente não conhece a pessoa, às vezes já fala: cuidado com fulano. Jesus está nos convidando a conhecer o outro. Então, quando ele dá esse puxão de orelha no fariseu, né? No Simão, o fariseu. Por que Simão? Simão é um nome comum, que nem Gerardo lá em Minas Gerais. Na Minas Gerais, toda casa tem um Gerardo. Ou Benedito, José, toda casa tem um. Então, na Palestina também, tinha Simão para todo canto. Simão era um nome comum, né? Então, ele está puxando esse texto bonito dele, ele coloca uma historinha no meio para dizer assim: eu sou do diálogo, eu não sou da briga. Eu não vim aqui para brigar com vocês. E aí, Jesus coloca a gente para pensar. Eu lembro antigamente que, quando a gente dava aula de matemática, a gente explicava na lousa, enchia a lousa de exercícios, fazia os 3 exercícios. Aí falava: agora é a vez de vocês. Passava um e cada um ia procurar descobrir a resposta. Então, Jesus parece esse professorzão, né? Que explica. Então, explicou, depois deu um exercício para eles, para o Jairo concluir, né? E agora, Jairo. E aí o Jairo respondeu para Jesus e respondeu para ele também. Então, às vezes, a gente busca a resposta que já está dentro de nós, mas precisa de um toquezinho. Então, ele dá esse toque. E o Lucas coloca isso bem no meio do texto, né? No meio do questionamento do fariseu. Olha aí, antes de você começar a pensar assim, é melhor você olhar para dentro de você e tirar a sua própria conclusão. Será que essa mulher é tudo isso mesmo? E a puxada de tapete, né? Que no começo do texto eu expliquei direitinho para vocês o que significa o servo lavando os pés, o alabastro, um óleo, um perfume muito caro. A gente não tem mania de falar: dá o meu melhor para Jesus. E o que essa mulher fez? O melhor que ela tinha, ela quebrou.
aos pés de Jesus, entregou. Então, quebrar significa, eu não vou possuir mais. Então, ela se entrega, porque a partir daquele encontro, a novidade do reino acontece, um reino novo. Por isso, Jesus fala para ela: vá em paz, a tua fé. Então, quando você acredita, então você é capaz de multiplicar. Tanto na primeira encontro de Jesus com a pecadora lá, quanto a segunda, né? A segunda me dói o coração, né? Quando a gente está explicando direitinho, desde, né? Aqui eu peguei um pedaço só mais dela, da mulher. Eu não falei do encontro do Jairo com Jesus, porque Jesus encontra Jairo primeiro. Jairo vai atrás de Jesus. E Jesus não desiste. E essa perícope inteira, esse pedaço inteiro do Lucas, vem dizer assim: nós não podemos desistir, mesmo quando a situação, as notícias são as piores. Não desistir. Porque no meio do caminho, aconteceu o encontro dessa mulher. Essa mulher foi atrás de Jesus, tocou e está saindo de mansinho. Jesus olha para ela e chama. Mas tem a reação dos discípulos, né? Olha, quando o Lucas... Depois vocês vão ler o texto. Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Então os discípulos falam assim: ah, Jesus, no meio dessa multidão, aí qualquer um pode tocar em vocês. Às vezes somos nós dentro da igreja. A gente não consegue ver o outro que vem, o que ele procura, o que ele quer. A gente vê todo mundo como igual, e nem todo mundo é igual. Então, o Lucas está falando: opa, cada um é especial. A atenção tem que ser particular, para cada um tem que dar essa atenção. E às vezes a gente olha num todo, né? Parece que o chip é para todo mundo, é igual, o link é o mesmo. Não, cada um tem o seu link. Deus nos fez diferente. E ele nos olha também diferente, com especial atenção. Então o Lucas mostra isso quando coloca esse diálogo assim: Jesus perguntando, né, no meio do povo: quem me tocou? Quando ele pergunta quem me tocou, porque ele sentiu o toque. Olha outra coisa, ele sentiu o toque. Quem me tocou? Os discípulos não entenderam. A mulher para. A corajosa, eu gosto disso, porque ela não tem medo também. Ela não tem medo. No começo ela estava com todo medo. Depois que ela descobriu que Jesus já sabia, ela enfrenta. Ela não foge. Ela podia ser uma mentirosa. Falar: eu nem sei, eu não estava aqui, estava passando quietinho na minha. Então, eu sumi. Mas ela também sentiu algo diferente. Isso às vezes vale para nós, né? Quando a gente busca Jesus numa celebração muito bem feita, a gente se sente ali dentro, né? E a gente volta melhor para casa. A gente volta melhor para a comunidade. A gente vai melhor para o trabalho. A gente entende melhor o outro. Então, ela volta o seu olhar para Jesus e se revela ali. Não tinha mais Padre, medo. Oi. é porque também a gente precisa sempre levar em conta que quem preside a celebração, né? Tem padres e padres, bispos e Então, bispos. É olha verdade. aí. Ó, Simone, ó, eu vou te chamar de Simone, viu? Para não chamar de Simão, fariseu. eu Simone. não estou sendo hipócrita, eu estou sendo verdadeira. Está Mas é julgando. verdade mesmo. Vou Pecado, mandar, Isabel Barbosa. eu vou mandar todo mundo assistir sua missa e as pessoas vão ver como é verdade. Mostra a língua, você vai ver. Então, aí, a, ela tem esse enfrentamento, ela não tem medo. Eu gosto disso. Quando ela olha para Jesus, ela propõe um diálogo também. Ele pergunta e ela responde. E não tem medo do que vinha, do que vinha. Bom, estou aberto, eu já toquei mesmo, então o que virá para mim é melhor. Eu senti que uma força dentro de mim mudou. E aí ele fala a questão da fé, né? A fé te salvou.
Então, o acreditar, o ir além das nossas forças, ela foi além das forças dela. E aí, o que acontece? Um pouquinho mais adiante, no Evangelho vai dizer assim, que enviados da casa do Jairo chegam até Jesus dizendo, não precisa ir mais, acabou a festa, a menina já morreu. Tá vendo? A falta de fé, a falta de esperança acontece bem ali junto. Não precisa ir mais, que já acabou, a menina já está morta. E o povo já se prepara tudo para a desgraça. Às vezes a gente fica preparando para a desgraça. Aí já contrataram carpideira, já prepararam as choradeiras, já está tudo armado para a desgraça. E quando Jesus vem, ele enfrenta isso. Calma, para com isso. Para de se preparar para o pior. E chega na casa, ele não escuta quem não tem fé, tá vendo? Eles foram lá e tiraram a esperança do pai. E Jesus vem e traz a esperança. Então vai na casa. Chega na casa, o que acontece? Está todo mundo embaixo e a menina está no segundo andar, não é isso? Ela está em cima. Deixa o povo lá, para a música, para tudo, para o chororô. Jesus sobe com 2 discípulos e o pai da criança. Essas são as testemunhas da ressurreição. A família ali é testemunha do novo, a novidade. Então, Jesus não ia fazer nenhum espetáculo diferenciado. Então, a participação chama a família a participar. Porque quem era o autor? Quem foi chamar? Foi o pai. Então, o pai vê. E aí, um nome lindo, né? Talitá come, quer dizer, pequena ovelhinha. Talitá também é uma linguagem que é pequena ovelhinha. Levante-se. Talita, né? A gente traduziu para Talita, né? Talita significa pequena ovelha. Pequena ovelha. Então Jesus olha para a pequena ovelha. O bom pastor não olha para a ovelha e bota no ombro quando ela está ferida. Então, mais uma vez, olha, o Lucas está colocando isso. Jesus vem como bom pastor. E olha para a ovelha. E falar para levanta já não implica um gesto de estender a mão para a menininha e trazê-la, né? Ficar de pé. Fica de pé, minha filha. Pegar e levantar. A teologia do cuidado que o Papa Francisco sempre nos pede. Então, mas ir aonde a pessoa está. Eles vão falar, traz a menina até aqui, tá vendo? Outro lado, para a gente compreender essa caminhada que o Lucas coloca. Jesus vai ao encontro. Ali era tristeza, era dor, desesperança. E Jesus vai aonde está acontecendo isso. E traz a esperança. Então, pedir a menina não tem nome. Ninguém sabe como é que chamava essa menina. Jesus trata com nome carinhoso. Pequena ovelha, Talitá. Fica de pé. Então, vem para a roda. Vem para a vida. Volta para a sociedade. Claro que a gente já vai olhar o futuro, que não está ali, né? Essa menina cheia de esperança, casou, teve filhos, olha aí. Porque a vida não para. Né? Então, por isso que traz a esperança. Tanto para a mulher que chega até Jesus, aí ao contrário. Não foi Jesus que chegou nela, ela acreditou, enfrentou e chegou até Jesus. Então, se você busca Jesus, as coisas também podem modificar. Ele te abre o olhar, um novo olhar. Então, a partir dessas duas perícopes, que tenhamos também um novo olhar, né, para as pessoas que às vezes precisam de carinho, precisam de cuidado, que estão do nosso lado e às vezes a gente não vê. Dentro da nossa própria casa, às vezes, precisa de carinho, de atenção. Né? E aí, nossa, estou falando já, fazendo um discurso. Vamos conversar. E aí, foi legal para vocês? Gerei dúvida. Laodiceia, gostei do seu nome, uma das 7 igrejas de Paulo, né, Laodiceia? É isso Obrigada, mesmo? Você ganhou esse nome pensando Meu pai nisso? me deu. Laós, é muito bom, Laós.
Eu gosto dessa passagem. Viu, padre? Eu, Ela tinha, eu- a menina, a Thalita, ela tinha 12 anos e a mulher, ela estava há 12 anos, né? Aí está isso. relacionada com as tribos ou não? Com as tribos Não de só Judá ou as não? tribos, mas o estar pronta para a união, né? Os 12 anos a menina podia casar, estava marcada, né? Ser mulher. Aos 12 anos ela se transformava na sua maioridade, como é que fala? A menstruação, vem tudo isso também está ligado, a partir dos 12 da menina, né? Então, estava pronta para ser mãe, pronta para trazer a vida. E agora a mulher que estava com os 12 anos também está pronta para viver novamente. Então, o novo, né? E os 12, essa passagem, a gente pode até fazer essa ligação, mas aí não tem, não. Essa ligação das 12 tribos, dos 12 apóstolos, né? Não, não é, não. É questão de estar pronta. A partir dos 12 anos, a mulher estava pronta para casar. Maria tinha uns quantos anos Mas quando engravidou? ele fala que é mais ou menos por aí, né? É. Era novinha, mais ou menos. Uma adolescente. Então, a adolescência é assim, está pronta. A menina está ficando preparada para a vida. Então, uma vida que estava morta. E uma vida que já fazia 12 anos que estava morrendo, que era da mulher. Então, Jesus restaura essas vidas. Né? É lindo esse restauro. Eu já preguei um retiro em Pinda, com umas irmãs, eu esqueci o nome delas, trabalhando isso, a questão do resgate da dignidade através da doação, da entrega, da busca, né? E foi um retiro orante, eu levei meus potes, por onde eu vou, eu acho pote, eu achei um pote lá que era da Bahia, a mulher trouxe da Bahia e eu vi, eu fiquei assim, pequei, né, porque eu cobicei o pote da mulher, enquanto eu não trouxe, eu não sosseguei. Falei, gente, eu peco por isso, com as manias de pote de barro, eu quis o pote da mulher, aqui quebrou o pote, porque nada é eterno, né? Eu fui fazer uma dinâmica com minhas crianças de catequese, o pote rolou e quebrou, porque era muito antigo, bem velhinho. Umas talhas dela guardar água, né? Então, era feito manual, então você sabe que não tinha nada de industrializado, não era bem lisinho, era bem rústico. E aquilo que eu me encantei, né? Com esse pote. Esse pote, eu lembro bem aquele Paulo, né? Então, quando eu estava lá nesse retiro com as irmãs, a gente trabalhou muito bem isso, a fragilidade. Quando ele fala desse fluxo de sangue, também vem lembrar essa fragilidade. A gente pode se esbarrar qualquer coisa e o sangue vem logo, vem rápido, né? Porque ele circula, ele está assim, só tem a pelezinha. Qualquer coisa que você bate em você, o sangue vem. Então, os cuidados necessários com a pessoa do outro, né? Porque um machucado, mas aí a gente prolonga esse machucado. Que machucado é esse? Uma palavra, uma falta de alimento mesmo, uma falta de abraço, uma falta de carinho, uma falta de remédio. Machuca. Machuca o sangue. Né? Isso aí, Conceição, para de chorar. Tô brincando. Conceição Aparecida, você está bem? Não conseguiu falar, porque eu não estou te ouvindo. O microfone está desligado, Conceição. Eu estava falando que eu vi o Jairo daquela forma que o senhor falou, coitado, né? Agora que eu percebi que o senhor falou que o Jairo tinha pleno poder, né? Ele era chefe da sinagoga. Chefe, mas eu nunca parei para pensar assim. A gente, quando lê aquela passagem, vai, e não para pensar no que leu. Ah, sim. Então, agora você descobriu, tá vendo os detalhes? Por isso que a gente está estudando Lucas. O detalhe maior é isso. Ele era chefe da sinagoga e foi chamar Jesus. Né? Então, ele tinha nome. Ele conhecia várias pessoas. E a mulher... O padre situa esse poder do Jairo, né?
nas homilias que a gente vê. Então, mas é que quando a gente fala em chefe da sinagoga, você vai ver alguém que tem poder, não precisa falar que tem. Não é isso? Vamos achar o texto que você vai descobrir. Acha aí para mim. É Lucas 8, né? Vamos lá, vamos ler o texto para a gente descobrir direitinho. Mateus, Lucas. Estou no João já. Alguém achou o texto? Vamos ver. Quem achar primeiro? Lucas 8. Achei Lucas. 12. Estou no Lucas 12. 11. Vamos ver, vamos reler o texto, não tem problema, aqui a gente está para isso mesmo. Lucas 6. Estou no Lucas 10. Vamos lá. Lucas 9. Lucas 8. Lucas 8. A Companhia Feminina de Jesus, na minha Bíblia. Para quem tem a Bíblia de Jerusalém, já vai começar por aí, ó. A Companhia Feminina de... Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído os discípulos, não, os espíritos, né? Mas eu vou direto lá na cura de uma hemorroíça e ressurreição da filha de Jairo. Então é Lucas 8, 40, certinho. Ao voltar, você lembra que Jesus estava indo para Jerusalém, estava subindo, ó. Andava de povoado em povoado, porque ele está voltando, ó. Ao voltar, Jesus foi acolhido pela multidão, né? Pois todos esperavam. Chegou então um homem chamado Jairo, tá vendo? Olha o poder dele aí, olha o texto, Conceição. Chefe da sinagoga. A gente nem E olha outra coisa bonita que fala, ó, caindo aos pés de Jesus, então, todo mundo está vendo, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Está vendo? Não era por ele, era pela filha, porque sua filha única, de mais ou menos 12 anos, estava à morte. Estará morte, então não estava morta. Estava muito doente, muito mal. Enquanto ele se encaminhava para lá, o povo seguia, a multidão se aglomeravam a ponto de sufocá-lo. Para a gente entender, o Lucas está colocando aí, Jesus está andando e o povo está aumentando, a multidão está aumentando. Para a gente não perceber a mulher, entendeu? Aí você vai ver, é fácil, no meio de um aglomerado, você tocar em Jesus e sair desapercebido. Então, no meio de um povo que se aglomera, né, certa mulher, porém, que sofria de fluxo de sangue, fazia 12 anos, e que ninguém pudera curar, aproximou-se por detrás e tocou a extremidade de sua... Então, lá embaixo. Por isso, coloca nos pés. Eu coloquei aquele desenho que me ajudou a ganhar um chinelo. Bem lá embaixo, a mulher tocando lá na barra. Eu vou usar sempre esse desenho. Obrigado. A Isabel da Bíblia. Então, ali no texto. E Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se comprime e te esmaga.
Jesus insiste: alguém me tocou, eu senti que uma força saía de mim. A mulher, vendo que não podia ficar mais às escuras, né, às escondidas, veio tremendo. Está vendo ela se revelando? Veio tremendo, caiu-lhe aos pés e declarou diante de todos: por que razão a tocara? E como ficar instantaneamente curada. Então ela sentiu que ficou curada também. Ele disse: minha filha, tua fé te salvou, vá em paz. Ele ainda estava conversando com a mulher, tá vendo? Quando chegou alguém, também não tem nome, da onde? Da casa do chefe da sinagoga, que era esse homem, Jairo, e lhe disse: tua filha morreu. Olha que notícia, né? Só que homem grosso esse que chegou, né? Mal educado, insensível. Chega e já fala direto, ó. Tua filha morreu. Não perturbes mais o mestre. Ele estava tão preocupado com o mestre, não com o pai da criança. Mas só receber uma notícia dessa. Gente, um pai, coitado, ele ia precisar mais de Jesus também. Então, olha para esse pai agora, aflição. Quando a menina estava doente, ele já estava aflito. Vai aos pés de Jesus. Vocês notaram que tanto Jairo quanto a mulher que foi curada se jogou aos pés de Jesus? O Jairo antes, pedindo, a mulher agradecendo, porque a mulher, tá lá, ó, a mulher se joga, ó. A mulher, vendo que não podia mais se ocultar, veio tremendo, caiu-lhe aos pés de Jesus e declarou diante de todos. Ela também vai aos pés de Jesus. Só que uma atitude diferente. Ela já estava legal, já tinha sido curada. Ela sentiu isso. E ele ainda falava quando chegou, então, ó, não temas, crê somente, e ela será salva. Tá vendo? Jesus estimulando a fé, né? Pedindo, mais uma vez, acredite em mim. Quem crer e for batizado será salvo. Ó. Quando chega na casa, aquele escândalo, todos batiam no peito e choravam. Eu imagino Jesus, e nós também. Ficar bravo com esse povo, né? Não choreis, ela não morreu, ela dorme. E o povo ainda tirava um barato de Jesus, caçoavam dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, tomando-lhe a mão, chamou-a, dizendo: olha que bonito, criança, levanta-te. Que é o talitá cumi. Né? Aqui no meu rodapé não tem nada falando desse criança, levanta-te. Talitá. O espírito dela voltou e, no mesmo instante, ela ficou de pé. Ficar de pé significa estar pronto. Ela ficou pronta. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram espantados. Ele, porém, ordenou-lhes que a ninguém contasse. Isso aí já é do autor. É um segredo messiânico. Então, não conta para ninguém, porque aí o povo ia contar mesmo. É um truque. O truque evangelizador é assim: quando você está contando uma história e não quer que vá adiante, você fala assim: mas é um segredo só nosso. Porque aí ele vai contar para o melhor amigo, o outro conta para o melhor amigo. Em 2 tempos espalha a notícia. É um segredinho só nosso, viu? Tranquilos? Sim. Tá bom, então. Professor, tem mais alguma coisa para falar? Porque eu já terminei. Eu tenho mais perícope, mas eu tenho que deixar para as próximas aulas. Porque não dá para começar agora a falar do Zaqueu. O Zaqueu vai estar interessantíssimo, porque ele subiu aonde mesmo? O sicômoro. Né? O sicômoro. O que é o sicômoro? Eu vou falar para vocês o que é. Tem a figueira boa e tem o sicômoro, que o figo já não é legal, demora para amadurecer. Então, tem toda essa historinha que nós vamos contar na próxima aula. O sicômoro é uma figueira desprezada. Ninguém quer sicômoro.
Você quer uma figueira boa, e não um sicômoro. Ninguém planta sicômoro, tá vendo? E aonde é que ele subiu? Alguém injusto subindo numa figueira que ninguém quer, tá vendo? Olha aí o contraste que o Lucas vai mostrar para nós. Ele não fala que nem naquela música, nós vamos trabalhar também um pouquinho daquela música, né? O autor, é muito linda a música, mas a gente tem que saber algumas coisas lá que força a barra para Jesus, não é bem que está no texto. Tem gente que canta, hoje o Evangelho de Zaqueu, então vamos cantar a música. Como Zaqueu, quero subir bem mais alto que eu puder. Zaqueu não queria subir, não. Quem falou que ele queria subir? Ele subiu porque não tinha altura para ver Jesus. Lembra da multidão? Então, ele não subiu porque quis, ele foi forçado a subir. Então, a gente tem que tomar uns cuidados com algumas letras que a gente vê por aí, que a gente sai cantando, achando coisas mais lindas, maravilhosas, e às vezes ela não retrata a palavra de Deus, já muda, lembra que a gente não pode mudar nenhuma vírgula do texto bíblico? A gente tem que entender, interpretar, mas sem distorcer. E às vezes tem música que distorce, então nós vamos colocar também isso aí, só para abrir os olhos nossos, né? De determinadas canções que modificam textos bíblicos e a gente acha lindo e sai cantarolando por aí. Tá bom? Professor, só a última palavra. Não a última, né? Você tem outras também, mas hoje. Só lembrando que está lá no grupo, né? Se alguém quiser colaborar com a Pastoral Carcerária, está no grupo. Nós temos até uma pessoa que trabalha na Pastoral Carcerária e temos pessoas de vários lugares aqui, né? O senhor já conversou. Hoje, sempre vamos falar de algum lugar. Temos o Carlos aqui, ele é seminarista, está no seminário, né? E é de Ribeirão Preto. Carlos Barbosa? Estou vendo você, Carlos. Tudo de bom, menino? Obrigado. Aula muito boa. Que legal. Você é de que lugar? Ribeirão Preto? Sou natural de Ribeirão Preto, Arquidiocese de Ribeirão Preto. O seminário fica a 30 quilômetros na cidade de Brodowski. Ah, Brodowski, ótimo, lugar de retiro, né? Muito bom. Exatamente. Brodowski, cidade de um pintor famoso, Portinari, é isso? Exatamente. Casa de Portinari. Maravilha. Casa de Portinari. Então, lá na época da teologia, umas professoras lá falavam que essa filha do Jairo, ela menstruou, na verdade, não estava morta, né? Sim, mas lembra que o fluxo de sangue é uma saída da sociedade? A impura. Ser impuro é estar morto. Para eles era uma doença, né? Sim, eles teriam que falar lá na... Como é que fala? Na sinagoga, né? Teria que falar na sinagoga que ela tinha menstruado e ela seria posta na rua, né? Porque não tinha não casou na cabeça. Exatamente. E que ela... E Jesus fala entre as linhas, né? Ele fala, porque não precisa falar lá, fica quieto, né? Até ela arrumar um casamento. Isso é verdade? Em partes, né? É a questão do fluxo de sangue e a questão da vida, né? Porque fala do sangue. Sim. Aí, tranquilo. Ah, tá. Tá ok. Isso. Obrigado. De nada, João Carlos. Uma pergunta no chat. Qual é? Eu não enxergo daqui. Cadê? Adriana Poupe, vê se você consegue ler. Porque a mulher que lavou os pés... Vamos voltar lá. Cadê, Adriana? Ela está sem microfone. Isabel, missa do padre, até o... eu sumiu meu negócio lá. Acho que hoje em dia... Porque a mulher que lavou os pés de Jesus era considerada pecadora. Estou sem microfone, cheguei atrasada. Olha, não tinha nem nome, viu, Adriana? Vamos voltar lá no texto.
ela era considerada pecadora, e ainda ela fez um gesto de liberdade, soltou os cabelos, né? Olha aí a ação da mulher. É 7, né? Vamos voltar lá, vamos achar o texto. Lucas 7. Vamos fazer uma releitura de novo. Lucas 7. Volta. Ó, um fariseu convidou Jesus, né, a comer com ele. Jesus entrou, pôs-se à casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Ele só coloca isso, uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, ela estava só. As mulheres não andavam só, então a gente tem que tomar essa... As mulheres não andavam só, não entravam na casa de ninguém. Uma mulher só era uma mulher solta, livre. E ela não podia ficar livre. Ela tinha que estar presa a alguém, vamos ver, na sociedade da época. Ou ao marido, ou ao pai, ou ao filho, se viúva. Se viúva, ela seria a mãe de. Casada, a esposa de. Solteira, a filha de. Então, ela não tinha esses 3 atributos. Então, estava só. Fadada à solidão, ao desprezo da sociedade. Então, para eles já era um pecado. A solidão ali já era uma marca, entendeu? Mas não era prostituta, não, viu, Adriana? Tudo bem? Tentei responder. Então, por isso que Jesus assim, é maravilhoso. Por quê? Porque ele restitui tudo isso, tudo que a sociedade detona, porque não olha o outro com um olhar mais humano, Jesus olha. Então, acabou. Que pecado ela tinha? Nenhum. Que pecado ela tinha? Nenhum. Entendeu? Adriano escreveu e eu consegui ler. Porque aparece só um pouquinho e cai. É isso mesmo? De você ficar parado? O meu não fica. Não sei o que eu tenho que... Eu tenho que aprender muito ainda de internet. Estou aprendendo muito de internet. Isso aí, tranquilos? Vamos pedir, nós estamos entrando na Semana da Paixão, que é antes da Semana Santa. O domingo, antigamente, ele era considerado o domingo da Paixão, o 5º domingo da Quaresma. Não esqueça que essas palmas e ramos que a gente começa lá, já era domingo da Paixão, né? Então, é muito gostoso a liturgia antiga, né? Que vai nos remeter ao caminho de Jesus, porque a Semana Santa não é o nosso caminho, é o caminho dele. Então, nós acompanhamos Jesus. Até então, ele está conosco, é gostoso isso. Então, nessa semana, nós vamos sentir o porquê da Semana Santa, que é por amor, né? Que gostoso, por amor e por ele ser nosso amigo. Eu acho assim até uma presunção nossa falar que ele é nosso irmão, né? Mas um amigo bem diferente de irmão, muito maior, né? Porque às vezes a gente tem irmão, mas não tem amigo. O amigo não é teu irmão. Né? E Jesus quer ser muito mais do que esses relacionamentos que a gente usa. Então, por amor, ele é capaz de morrer por nós. Está vendo? As relações estão mais acima. Então, que nós possamos entrar nessa semana, uma semana rica em significados para nós que acreditamos na ressurreição. Porque ele vive, nós podemos acreditar no amanhã. Então, saímos de uma sociedade marcada por tanta dor, tanta morte, tanta coisa, que esses sinais de ressurreição sejam para nós também sinais de alívio, sinais de esperança. Que essas marcas de dor sejam marcas de vitória. E nós vamos fazer tudo para que isso aconteça. Continuar com álcool gel, com as máscaras, sem abusar, sem aglomerar, para que a vida aconteça. Tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa Semana Santa para todos nós, né? Até a semana Para que vem. nós. Né? Aí,